A madrugada era fria e silenciosa, com apenas o som distante de um cachorro latindo e o ocasional ronco de um motor ao longe. Era uma dessas noites em que a escuridão parecia abraçar tudo ao seu redor, apagando as cores e deixando apenas sombras. Na pequena cidade de Campos da Esperança, em um bairro simples, a casa de Cláudio e Regina, pais de um jovem chamado Pedro, estava prestes a ser palco de uma das noites mais difíceis da vida daquela família. Pedro era um rapaz de 19 anos, com cabelos castanhos desgrenhados e olhos que carregavam um brilho inquieto de sonhos e revoltas. Desde pequeno, ele demonstrava uma energia contagiante, mas também um gênio forte que, ao longo dos anos, passou a ser motivo de constantes atritos com seus pais. Cláudio, um homem trabalhador, acreditava firmemente na disciplina como base para o futuro de qualquer jovem, enquanto Regina, mais sensível e conciliadora, tentava equilibrar as tensões que frequentemente surgiam entre pai e filho. Naquela noite, os gritos podiam ser ouvidos através das paredes da casa. Era mais uma discussão acalorada, mas desta vez algo parecia diferente. Pedro, com sua mochila jogada sobre o ombro, enfrentava o pai com uma coragem que beirava a imprudência. "Você acha que pode viver assim, sem regras, sem responsabilidades?" bradou Cláudio, apontando o dedo para o filho. "E você acha que pode controlar tudo na minha vida?" retrucou Pedro, a voz tremendo, não apenas de raiva, mas de dor. Regina, com as mãos unidas em um gesto de súplica, tentava intervir. "Por favor, parem com isso. Estamos todos de cabeça quente. Vamos conversar com calma amanhã." Mas era tarde demais. As palavras de Cláudio vieram como um golpe final. "Se você não quer seguir as regras desta casa, Pedro, então você não tem lugar aqui. Pode ir embora." Pedro, com o coração disparado e os olhos cheios de lágrimas que ele se recusava a deixar cair, virou as costas e saiu pela porta sem olhar para trás. Regina chamou por ele, mas sua voz parecia tão distante quanto as estrelas no céu. A porta se fechou com um estrondo, selando não apenas a casa, mas também um capítulo importante da vida do jovem. Nas ruas, Pedro foi abraçado pelo frio cortante da noite. Ele caminhou sem rumo, com a mochila pesada não apenas por conta dos poucos pertences que carregava, mas pelo peso das emoções que o consumiam. Raiva, tristeza, medo e uma pequena centelha de esperança se misturavam em seu peito. Ele sabia que sua decisão de sair de casa não era definitiva, mas naquele momento era a única opção que conseguia enxergar. Ao amanhecer, Pedro encontrou refúgio em uma praça no centro da cidade. O local, que durante o dia era repleto de crianças brincando e pessoas caminhando, estava deserto. Ele se sentou em um banco de madeira, observando o sol nascer lentamente e colorir o céu com tons de rosa e laranja. Era um contraste quase cruel com a escuridão que ele sentia por dentro. Nos primeiros dias, Pedro tentou manter a aparência de normalidade. Ele ainda tinha algum dinheiro no bolso, economizado de pequenos trabalhos que fazia para os vizinhos. Usava o banheiro de uma lanchonete 24 horas para se lavar e comprava o que podia para comer. Mas o dinheiro logo acabou, e a realidade da vida nas ruas começou a se impor de maneira brutal. Cada noite parecia mais fria do que a anterior, e cada dia mais difícil de suportar. Pedro descobriu que a fome era um sentimento que não apenas incomodava, mas também humilhava. Ele se viu revirando latas de lixo em busca de algo que pudesse saciar seu estômago vazio. Os olhares de desprezo das pessoas que passavam por ele na rua eram como facas cortando sua dignidade. Em poucos dias, ele sentiu que havia se transformado em uma sombra de si mesmo. Apesar de tudo, Pedro era determinado. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de mudar sua situação. Em uma noite particularmente difícil, enquanto se abrigava embaixo da marquise de uma loja fechada, ele ouviu uma conversa entre dois homens que estavam sentados no chão, próximos a ele. Eles falavam sobre uma organização que ajudava pessoas em situação de rua a recomeçar. "Eles dão comida, roupa e até ajudam a gente a arrumar um trabalho", disse um dos homens, sua voz cheia de gratidão. Pedro não conseguiu evitar se aproximar e perguntar mais sobre aquilo. A organização, chamada Nova Esperança, ficava em um bairro próximo e atendia pessoas como ele. No dia seguinte, movido por um misto de curiosidade e desespero, Pedro decidiu procurar ajuda.
Quando chegou ao local, foi recebido por voluntários que, diferente do que ele esperava, não o trataram com pena, mas com respeito. Aquela primeira refeição quente em dias e as palavras gentis de um dos coordenadores, João, deram a ele algo que ele há muito tempo não sentia: esperança. Naquela noite, enquanto Pedro se deitava em uma cama simples, mas limpa, ele fechou os olhos e permitiu que uma única lágrima escapasse. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu que talvez, apenas talvez, sua vida pudesse mudar. Mas ele sabia que o caminho seria longo e que as marcas das escolhas que o levaram até ali ainda o acompanhariam por muito tempo. Os dias seguintes foram um misto de aprendizado e adaptação para Pedro. A organização Nova Esperança não apenas lhe oferecia comida e um lugar para dormir, mas também atividades que ajudavam a resgatar sua confiança e o senso de propósito que ele havia perdido nas ruas. Pela primeira vez em muito tempo, Pedro sentiu que não estava apenas sobrevivendo, mas tentando reconstruir algo que poderia ser chamado de vida. O primeiro passo foi participar de um programa de oficinas oferecido pela ONG. Ali, ele aprendeu noções de habilidades práticas, como carpintaria, cozinha e manutenção básica. Uma das oficinas que mais chamou sua atenção foi a de jardinagem. Durante as aulas, ele descobriu que cuidar das plantas era uma forma quase terapêutica de organizar seus pensamentos e aliviar a tensão que ainda carregava. João, o coordenador da organização, percebeu rapidamente o potencial de Pedro. Com um olhar atento, ele se tornou uma figura de referência na vida do jovem, oferecendo não apenas conselhos práticos, mas também uma presença constante de apoio. Pedro, você tem algo que muita gente por aí perdeu: determinação. Eu vejo isso no jeito como você se dedica a cada coisa que faz, disse João em um dia, enquanto ambos trabalhavam no pequeno jardim da ONG. Eu acredito que você pode ir muito longe. As palavras de João ficaram ecoando na mente de Pedro. Embora ele ainda sentisse um peso em seu coração pelas escolhas que o levaram àquele momento, começou a acreditar que poderia superar os desafios e construir algo novo. No entanto, o caminho não era fácil. Pedro ainda enfrentava preconceito e desconfiança por parte de algumas pessoas da cidade. Ele se lembrava do olhar de desprezo de um homem ao cruzá-lo na rua certa vez, ou dos murmúrios que escutava ao entrar em um mercado. Esses momentos o faziam questionar se realmente tinha forças para seguir em frente. Mas a cada queda, ele encontrava uma razão para se levantar novamente. A organização Nova Esperança também oferecia um programa de reinserção no mercado de trabalho, e João encorajou Pedro a participar. O programa conectava jovens como ele a pequenas empresas da região, oferecendo treinamentos e oportunidades. Foi assim que Pedro conseguiu seu primeiro emprego formal, como assistente em uma floricultura local. A floricultura, chamada Flores do Amanhã, era administrada por Dona Helena, uma senhora bondosa e cheia de energia. Desde o primeiro dia, ela enxergou algo especial em Pedro. Apesar de sua inexperiência, ele demonstrava dedicação e um verdadeiro interesse em aprender. Aos poucos, Dona Helena tornou-se uma mentora para Pedro, ensinando-lhe não apenas sobre flores, mas também sobre a importância de cuidar do próprio futuro. Você sabia que as flores mais bonitas só crescem depois de uma boa tempestade? Disse ela em um dia enquanto cuidavam das orquídeas. Acho que você é assim, Pedro. Já passou pela tempestade, agora é hora de florescer. O trabalho na floricultura trouxe uma rotina para Pedro, e com ela, uma sensação de estabilidade que ele não experimentava havia muito tempo. Ele começou a juntar dinheiro, e com o incentivo de João e Dona Helena, decidiu retomar os estudos. Inscreveu-se em um curso noturno, onde poderia terminar o ensino médio. As primeiras aulas foram desafiadoras. O tempo afastado da sala de aula havia tornado o aprendizado mais difícil, mas Pedro estava determinado a recuperar o tempo perdido. No entanto, não foi apenas o aspecto acadêmico que impactou Pedro. Durante o curso, ele conheceu Ana, uma jovem igualmente batalhadora que sonhava em ser professora. Ana e Pedro rapidamente se tornaram amigos, e com o tempo, essa amizade evoluiu para algo mais profundo. Ana tornou-se uma fonte de apoio e inspiração para Pedro, encorajando-o a continuar lutando por seus sonhos. Enquanto Pedro parecia estar construindo uma nova vida, ainda havia desafios do passado que precisavam ser enfrentados.
A relação com seus pais permanecia cortada, e ele não sabia como ou se deveria tentar um reencontro. Regina havia tentado contato algumas vezes, mas Pedro, ainda magoado, evitava atender suas chamadas. Ele temia que abrir essa porta pudesse reavivar dores antigas. Foi em uma noite de reflexão, sentado no jardim da ONG, que Pedro decidiu que não podia fugir do passado para sempre. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, ele pegou o telefone e ligou para a mãe. O reencontro não foi imediato nem fácil, mas foi um primeiro passo importante para tentar reconstruir a relação com sua família. Aos poucos, Pedro percebeu que o apoio de sua mãe e o respeito que havia começado a conquistar por si mesmo eram pilares que poderiam sustentá-lo em sua jornada. Ele também entendeu que para seguir em frente precisava perdoar, tanto a si mesmo quanto aqueles que, de alguma forma, haviam contribuído para seus momentos de dor. Com o passar dos meses, Pedro se destacou no trabalho e terminou o curso com boas notas. Seu relacionamento com Ana floresceu e ele começou a sonhar em abrir seu próprio negócio. A ideia de um dia ter sua própria floricultura passou a ocupar sua mente, como um objetivo que simbolizava não apenas sucesso financeiro, mas também a conquista de uma vida plena e significativa. A jornada de Pedro estava longe de terminar. Ele sabia que o caminho seria cheio de desafios, mas agora ele não estava sozinho. Com o apoio de João, Dona Helena, Ana e lentamente de sua família, ele encontrou a força para continuar. Cada pequeno passo à frente era uma vitória, e cada novo dia era uma oportunidade para florescer um pouco mais. Em meio às dificuldades, Pedro aprendeu que a esperança não era apenas um sentimento, mas uma escolha que ele precisava fazer a cada momento. Os anos que se seguiram foram uma prova de que a reconstrução da vida de Pedro não era apenas possível, mas também transformadora. Depois de meses de trabalho na floricultura, Flores do Amanhã, Pedro finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente para alugar um pequeno apartamento. Era um lugar modesto, com paredes que ainda exibiam marcas do tempo, mas para Pedro era muito mais do que um teto. Era o primeiro espaço que ele podia chamar de seu, um símbolo de sua independência e das batalhas que havia vencido. A relação com Ana também evoluiu. O amor que nasceu entre os dois era baseado em compreensão, apoio e sonhos compartilhados. Ana, sempre atenta às necessidades emocionais de Pedro, o incentivou a continuar acreditando em seu potencial. Juntos, eles sonhavam em abrir um negócio que unisse suas paixões. Ana queria usar suas habilidades pedagógicas para ensinar crianças sobre a natureza, enquanto Pedro via na floricultura uma forma de compartilhar beleza e resiliência com as pessoas. O reencontro com sua família, no entanto, foi uma das etapas mais desafiadoras. Depois de muita reflexão e apoio de Ana e de seu mentor, João, Pedro decidiu que era hora de enfrentar seu passado. Ele marcou um encontro com Regina e Cláudio em uma cafeteria simples, escolhida propositalmente por ser neutra e acolhedora. Quando seus pais chegaram, Pedro sentiu um turbilhão de emoções. Regina o abraçou imediatamente, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Cláudio, mais contido, estendeu a mão, mas Pedro, em um gesto de reconciliação, puxou o pai para um abraço. A conversa que se seguiu foi repleta de momentos de tensão, mas também de compreensão. Pedro explicou como se sentia enquanto vivia sob as regras rígidas de Cláudio, e seu pai, por sua vez, admitiu que muitas vezes havia agido movido pelo medo de que Pedro não estivesse preparado para o mundo. Regina, como sempre, tentou equilibrar os dois lados, destacando a força e a coragem que ambos haviam demonstrado. Naquele dia, um novo começo foi selado, não com promessas de perfeição, mas com a disposição de construir algo melhor. Com o tempo, Pedro não apenas reconstruiu os laços com sua família, mas também passou a ser uma fonte de inspiração para outros jovens na mesma situação em que ele esteve. João, percebendo o impacto positivo que Pedro poderia ter, convidou-o para participar de palestras organizadas pela Nova Esperança. Nessas palestras, Pedro compartilhava sua história, falando sobre as dificuldades que enfrentou nas ruas, as lutas internas que precisou superar e as mãos amigas que encontrou no caminho. Sua narrativa era poderosa, tocante e, acima de tudo, autêntica. Muitos jovens se identificaram com ele e buscaram a ONG em busca de ajuda.
Enquanto isso, o sonho de abrir sua própria floricultura ganhou forma. Com a ajuda financeira de um pequeno empréstimo oferecido pela ONG e o apoio de Ana e Dona Helena, Pedro abriu as portas de seu próprio negócio. Ele chamou a loja de Raízes do Futuro, uma homenagem à sua jornada e às conexões que ajudaram a moldá-lo. A loja não era apenas um local de venda de flores, mas também um espaço comunitário, onde workshops sobre jardinagem eram ministrados para crianças e adultos. Ana usava o espaço para ensinar crianças a cuidar de pequenas hortas, enquanto Pedro compartilhava técnicas e lições aprendidas em sua própria jornada. O sucesso da Raízes do Futuro foi gradual, mas consistente. A dedicação de Pedro e Ana, aliada à qualidade e beleza das flores, conquistou a confiança e o carinho da comunidade. O negócio não apenas os sustentava financeiramente, mas também criava um impacto positivo na região, trazendo um senso de pertencimento e colaboração para todos os envolvidos. Apesar das vitórias, Pedro nunca esqueceu suas origens. Ele continuava a colaborar com a Nova Esperança, agora não apenas como um exemplo de superação, mas também como um doador ativo. Uma parte dos lucros da floricultura era destinada à organização, permitindo que mais pessoas recebessem a ajuda que ele um dia recebeu. Em um evento organizado pela ONG, Pedro foi homenageado como um exemplo de transformação e resiliência. Ao subir no palco para receber a placa de reconhecimento, ele olhou para o público e viu rostos familiares. João, Dona Helena, Ana, sua família e tantos outros que fizeram parte de sua história. Com o microfone em mãos, Pedro falou com emoção. Se estou aqui hoje, é porque nunca estive sozinho. Cada pessoa que acreditou em mim, cada oportunidade que me foi dada, foi uma raiz que me ajudou a crescer. Quero dizer a todos que estão enfrentando dificuldades, vocês também podem florescer. Basta acreditar, lutar e, acima de tudo, aceitar a ajuda de quem está disposto a estendê-la. A plateia aplaudiu de pé e Pedro sentiu o calor do reconhecimento e da gratidão. Naquele momento, ele percebeu que sua jornada de superação não era apenas sua. Era também a história de todos que acreditavam na possibilidade de um futuro melhor. Os anos passaram e Pedro continuou a crescer. Seu negócio expandiu, sua relação com Ana se solidificou e ele se tornou pai de uma linda menina chamada Helena, em homenagem à mulher que tanto o ajudou. Para Pedro, cada dia era uma nova oportunidade de retribuir as bênçãos que recebeu e de plantar sementes de esperança no coração de outras pessoas. Assim, a história de Pedro, que começou com uma ruptura dolorosa, tornou-se um testemunho do poder da solidariedade, do amor e da determinação. Ele não apenas reconstruiu sua própria vida, mas também ajudou a transformar as vidas de muitos outros, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há espaço para florescer.